Boa tarde, mundo das empilhadeiras. Um bode pack ímpar pack aqui diretamente de Ribeirão Preto. E triste, não deu para ir no Pinguim. O trabalho vem primeiro, o lazer vem depois. Então, e tivemos aqui a 25ª Expo Logística participando. Encontramos de novo nossos grandes especialistas nos assuntos e, obviamente, pescamos e trouxemos aqui para a mesa para que eles participem, compartilhem aí um nível de conhecimento. Então estamos aqui com o Luiz Roberto, gerente da Marba, gerente logístico da Marba, e estamos aqui com o Ozone Argenton, consultor na área de frios, na parte toda logística de frio. Nós não vamos falar do Frozen, certo? Corretamente, né? Então o pessoal acha que nós vamos começar a falar do Frozen aqui daqui a pouquinho. Então, é muito difícil pegar uma qualidade de profissionais nesse momento. A gente cada um precisa sair correndo para atender as demandas, né? Imagina, tem que entregar marba. Se não entregar marba, não tem mais canela amanhã no Mercadão. Como é que faz? Né? E às vezes vai pegar pequenas dicas, pequenos toques aqui que foram falados, porque brilhantes palestras, mas a gente tem que resumir. E aí eu já vou começar aqui com o Ozone, que ele lembrou que nós somos tiozão. A gente conversando ali e a gente falou assim, o pessoal começa a chamar a gente de senhor, lembra aquela sensação de tio da Suquita. E aí nós três rimos. Quem estava do lado, igual a Bruna, não ri, porque não entende o tiozão da Suquita. E aí ele comentou que em 91 nós tivemos um pico de metro quadrado de área frigorificada construída. O que foi isso, Luane? Se os mais antigos vão se lembrar desse fato, esse pico que houve nessa época foi devido a uma falta de carne no mercado brasileiro, e o governo da época, até então, resolveu fazer importação de carne dos países europeus e principalmente da Rússia, que era um grande produtor de carne bovina. E o que aconteceu? Quando esses navios chegaram aqui no Brasil e essa carne vinha congelada, eram na maior parte delas traseiros de boi, não tinha onde colocar, não tinha armazéns frigorificados, nem do governo e muito menos da iniciativa privada. Então, isso obrigou que empresas e empresários, na época, fizessem investimento, dando origem no crescimento do mercado frigorificado. Para se ter uma ideia, à época, o crescimento desse mercado no ano de 1990 foi de 126%. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Se nós considerarmos que nos últimos 5 anos esse segmento ainda é um segmento diferenciado, tanto para investimento quanto para operacionalização, um segmento que cresce aí 48% nesse período de 5 anos, e mesmo com a pandemia nos 2 últimos anos, foi o único segmento do mercado que continuou tendo crescimento acima dos níveis nacionais. Muito bom. Bom, estamos aqui com um exemplo perfeito de galpão frigorificado, né? Então, Luiz, brilhante a tua história, o comentário, a evolução da Marba. Eu não tinha uma ideia de uma empresa de tantos anos, né? 50, 60 anos, 1961, né? E toda a trajetória, como era conduzida, e depois o dinamismo que foi empregado quando teve, digamos assim, uma profissionalização, uma gestão por indicadores e a quantidade de atividades e desafios que você teve que assumir. Óbvio, a gente gostaria aqui que você contasse todos eles, né, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho daquela questão do treinar o seu motorista, a visão de treinar o seu motorista para que ele começasse a ter o relacionamento, a confiança. Por quê? A gente pensa numa cadeia de logística, a gente vai falar de caminhão, diesel, tempo de entrega, é isso que a gente às vezes esquece, que talvez a pessoa diferenciada em alguns momentos, em algumas situações, em algum setor, será o próprio entregador, será o próprio motorista. Então fala desse peopleware pra gente aí. Peopleware é ótimo. Olha, Alessandro, a gente tem que lembrar que, seja dentro da empresa, dentro das paredes da empresa, seja fora, né? Quem está no mercado fazendo uma reposição, trabalhando na cama, ou quem está fazendo a entrega, somos todos, né? Peopleware, seres humanos. Tem que lembrar do humano. E muitas vezes a gente
a gente corre o risco de passar batido na questão do cara que está ali na frente do teu cliente. O vendedor foi lá com todo o esmero, tal, fez a negociação, tal, colocou o voluminar, e aí chega de repente o entregador e ele simplesmente põe aquele trabalho todo. Então é muito importante, a gente sempre prezou aí na carreira o, o estar próximo desse entregador, estar próximo do cara que vai fazer o contato com o meu cliente, porque ele é a imagem da empresa na frente do cliente. Então, quando o projeto que a gente comentou, não faria sentido nenhum eu simplesmente chamar o dono da transportadora. Claro que o dono é importante, o gerente, o que está à frente do negócio, a transportadora é importante, mas o cara que vai entregar não é menos importante. Eu preciso falar com ele, explicar para ele o que a gente quer, o que ele precisa fazer lá na frente. Até porque no dia a dia você sabe que, né, chega, de repente o cara não está num bom dia para receber o produto, e aí já dá uma resposta atravessada para o motorista já vira uma coisa, Acumulou. já vira um problema. Então, o motorista tem que saber que ele vai passar por aquilo. Isso a gente passou naquele treinamento para a galera, sabe? Pô, você vai encontrar, às vezes, um cliente que brigou em casa de manhã, o cara que pisou no rabo do gato de manhã e vai ter problema. Não pode responder à altura, não pode entrar na pilha, às vezes, do recebedor da mercadoria. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. Porque, de novo, a gente não pode botar um trabalho toda uma estratégia comercial por trás a perder no momento da entrega. Muito bem. Eu até aproveito para lembrar os nossos irmãos imparpecanos, né, que estão no Planeta Imparpec, que também assistirão. Os imparpecanos são os nossos colaboradores da Imparpec. Com certeza. Olha só, palavras aqui que o Luiz Roberto falando, quanto que a gente enfatiza. Ó. Você, mecânico, que está lá na frente, junto com o cliente, atendendo a empilhadeira dele que ele quebrou, né? O diferencial do atendimento, o receber a demanda, o saber atender, diferencial. Olha o cuidado que nós hoje talvez não tínhamos quando a gente recebe uma mortandela marba na nossa casa, o cuidado que se tem desde lá da fabricação do produto, que nós vamos entrar aqui no cuidado, né? Desde a parte frigorificada, armazenada e tudo mais, mas o cuidado que tem exatamente com o próprio motorista e entregador. Então, isso é muito importante. Agora, vamos aqui ainda tentar... Eu só queria pedir uma licença para você, para nesse assunto aqui ainda pegar um gancho. Aqui era para a gente estar comendo pinguim. Para pegar um gancho. Numa Italiana. recente pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer junto da cadeia Frio, nós identificamos que dos operadores logísticos frigorificados, da maioria deles, 3,2% do faturamento bruto desses operadores são direcionados para a formação, capacitação e treinamento das equipes operacionais, que são equipes multifuncionais, que trabalham sob condições adversas, que têm jornada de trabalho diferenciada e que têm que prestar um nível de serviço, como o Luiz colocou com bastante ênfase, com muita propriedade, diferenciado para que você tenha a retaguarda do nome da empresa e o crescimento de market share, como você apresentou, Luiz. Parabéns. Muito bem, então, aproveitar aí sua visão geral de mercado, porque quando a gente fala de coisas que passaram, né, todo mundo acerta o 2 mais 2, dá 4. Quando a gente olha um pouquinho para frente, o 2 mais 2 vira 5, 2,5, 3. Olha, como é que a gente está vendo esse mercado frigorificado aí, pelo menos esse ano? Vamos botar uma visão mais curta. Vamos lá. Esse mercado, também nós fizemos um estudo recentemente, agora em fevereiro, e, como eu disse, nos últimos 5 anos esse mercado cresceu aí 48%. Em 2003, esse mercado teve um crescimento de 3,3%, e isso tem uma justificativa. Foi o menor crescimento nos últimos 10 anos. Mas a explicação que nós identificamos dentro desse processo foi que houve uma série de aportes de capital de empresas e fundos de investimento estrangeiro. As empresas nacionais também se reposicionaram, e quando você tem aportes
e você tem merger e acquisition, ou seja, fusões e aquisições, você acaba juntando 2 mais 2 vira sempre 3, não vira 4, porque você tem, eventualmente, 2 centros de distribuição numa mesma localização, você une os dois por uma operação única. Agora, se olharmos para o futuro, e nós fizemos aqui no Brasil hoje, fazer uma projeção para 3 anos, eu diria que é mais do que estratégico. E na nossa previsão, e essa previsão calcada em tendências e histórico, e no próprio apetite dos fundos de investimentos internacionais efetuarem investimentos no Brasil, esse mercado deve crescer uma média de 5,5% a 6% nos próximos 3 anos, superando o crescimento do PIB, superando o crescimento dos outros segmentos da logística no Brasil. Muito bem, olha que visão de mercado que a gente está se apresentando aí. Dentro também dos seus vários indicadores ali, Luiz, você mostrou todo o trabalho desenvolvido desde 2021, a intensidade em 2022, os êxitos que você já teve agora nesse primeiro trimestre de 2023, e como todo bom negócio, né, tem que melhorar os indicadores, reduzir o custeio, melhorar o atendimento junto ao cliente. Eu queria que você fosse um pouco repetitivo comigo aqui, porque é a primeira vez que o pessoal está colocando, mas mostrar a visão de mercado e a visão de possibilidade de atendimento logístico. Por quê? Igual você fez um comentário. O nosso time comercial já espera que nós vamos para 7.800 pontos de atendimento. 4.800 pontos de atendimento. Isso vai ser muito bom para nós, vai trazer muito trabalho, vamos ter bastante caminhão para fazer. Olha só, né? É uma maneira positiva de ver a situação. Conta um pouquinho esse 2023 com essa visão. A gente espera realmente esse crescimento. A gente vê uma tendência de crescimento no varejo. A gente precisa estar atento à agilidade. Você vê que hoje a gente concorre com... Concorre não, mas o consumidor está acostumado com uma velocidade, né, da pandemia para cá, né? O mercado teve que se adaptar a atender o consumidor rápido, né? Então, toda a logística do mercado online trouxe para nós uma necessidade de acompanhar isso. Eu não tenho mais o tempo, né? A gente não pode, você não pode chegar no mercado e não ter aquele produto. Eu tenho que estar com o produto no mercado. O cliente, quando pede, eu não posso esperar demorar 3, 4 dias para entregar. Tem que entregar no dia seguinte. Então, o nível de serviço, a agilidade é uma necessidade premente. Então, a gente precisa, o que a gente está olhando hoje? As oportunidades de mercado em relação a tanto a armazenagem, posicionamento de estoque, se a gente está posicionado nos melhores locais. Né? Recentemente a gente tem procurado alguma coisa no centro, ali no centro-oeste do estado, São Paulo, junto com o pessoal da nossa irmã da Seara, e precisamos expandir para esse local, até para posicionar melhor o estoque e ter agilidade. Então, 2023 vai ser um ano de consolidar esse trabalho. Algumas regiões ali do entorno de São Paulo, que a gente já olha como importante a gente expandir aquele projeto de atendimento mais focado no varejo. Guarulhos é uma região que tem crescido bastante, então a gente vai olhando isso e tentando agregar parceiros que façam, que tenham o mesmo espírito de atendimento, de nível de serviço que a gente espera para poder atingir, para poder satisfazer o nosso cliente. E a gente está aqui para satisfazer o cliente, a gente precisa atender o cliente. Muito bem. Bom, a gente vai ter que caminhar para o final. Eu só queria fazer mais uma parte. Eu gosto ia desses, jogar a bola dessas partes. Muito obrigado. Jogar bola a gente joga sempre junto, né? Independente do time que você torce. Mas só complementando o que você... só para o melhor time do mundo. Eu já sei qual que é, estamos juntos então. Para não causar outros problemas. Só porque todo mundo torcer para o melhor time do mundo. Certo, então tá bom. Exatamente. Mas, brincadeiras à parte, só complementar um dado que é muito importante dentro desse trabalho que a Marva está desenvolvendo para o varejo. O mercado da cadeia frio
voltada para a área de food service, que é como você falou, é aquele varejinho que o cara, se não tem, o empreendedor que não tem lá o produto recebido em tempo e hora, como vocês estão fazendo, vai no atacarejo E ele buscar, se abastece. ele se abastece. Esse mercado, na cadeia do frio, para serviços de food service, delivery e e-commerce, cresceu 10,7% em 2022. Só 10,7. E, pasmem, esse mercado representa, em termos de consumo de produtos perecíveis e alimentares, 33% do que a indústria alimentícia brasileira produz. Então, você vê que, dentro dessa filosofia da Marba, existe um mercado enorme para ser prospectado e para ser fidelizado, que é aquele algo mais, é aquela fidelização que teu cliente lá na ponta está esperando. A gente tem, a gente está conversando, você estava falando sobre mensagem, a sua palestra, o João estava na palestra, e aí você falando da questão do motivo. Eu preciso buscar o 100%, eu estou com 98%, mas eu sei que vai chegar um dia lá, por acaso vai estar bruto, vai estar fechado, por algum motivo não entregou, e eu me lembrou, mas aí essa é uma lembrança. Aí de novo, só os tiozões vão lembrar, eu não vou falar, mas teve uma marca que vendia também um produto frio, né, muito parecido com o da Marva também, e ele um belo dia resolveu que ele podia também vender mussarela. Não sei se vocês se lembram desse case aí. E ele colocou no Jornal Nacional, no intervalo do Jornal Nacional, estamos prontos, agora você tem mussarela marca X no mercado. O que no dia seguinte todo mundo foi fazer no mercado, na padaria? Eu quero 200 gramas de tal coisa e 200 gramas de mussarela também tal. E aí o dono da padaria falou, não, chegou. Como não chegou? Mas foi anunciado. Anunciado e tudo mais, total. Só para lembrar esse case aí de excelente marketing e pouca logística, né? Desceram desse ladinho ali, fez com que tivesse que fazer um recuo de 6 meses na apresentação do produto de novo. Então, hoje, eu gosto muito de uma frase que o David usa. Antes da pandemia, o cara da logística sentava lá no fundão do banco. Depois da pandemia, o cara senta do lado do motorista. O dono da empresa está aqui do lado, está dirigindo e fala assim, tá, logística? Então, o quanto que a logística hoje tem um papel fundamental. Bom, então olha quantos aprendizados que nós tivemos aqui durante o dia de hoje, nessa fala, mas como a gente já disse, a gente queria estar no Pinguim para fazer, tá conversando, shopping gelado, um negocinho gostoso ali para comer, uma mortandelinha marba ali e não dá, tem que encerrar. Então, Luiz, faz seus encerramentos aí, aproveitando os nossos agradecimentos pela participação do seu conhecimento. Eu que agradeço vocês, o Johnny, é muito bacana estar nesse workshop, muito aprendizado, bastante contatos. E, gente, mortadela Marba, o melhor do Brasil. Podem experimentar. Muito bom, já aproveita, não é mais logística, é um marqueteiro já está pronto para ir para o marketing. Ozônio, faz essas suas considerações. Eu queria mais tempo, Ozônio, você tem que ir lá em Campinas hoje fazer uma live. Nós vamos lá, vamos fazer. Também, tá? Vamos lá para Campinas. Bora lá. Vamos fazer a live. Eu já disse para você que eu já estou comprometido com a Imparpec para ir lá fazer a live. Opa, a hora que você quiser. Excelente. Embora não tenha chopp do Pinguim, mas lá tem chopp do Giovanetti, se ainda tem. Tem 3 casas. Geladinho. Cadeia do frio. Opa. Mas eu queria dizer para vocês que o dia de hoje foi um dia ímpar para a logística em Ribeirão Preto. Tanto dos cases que foram apresentados, da oportunidade de a gente falar um pouquinho mais desse mercado da cadeia do frio, que é um mercado que cresce muito, de ter oportunidade de conhecer profissionais do seu nível, empresas do nível da Imparpec, que trazem para esses eventos um brilho diferenciado. Isso é muito bom. Estamos felizes. E nós temos que, cada vez mais, possibilitar o painel logístico ou até outras oportunidades de fazer esse tipo de discussão, fazer esse tipo de benchmarking, trocar ideias e mostrar o que é esse mercado que a gente atua. Agradeço pelo convite, agradeço o Imparpec e me coloco à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Bom, muito obrigado. E agora vocês não vão entender isso daqui. Mas hoje tem um aniversariante na empresa.
Uma aniversariante, quando eu tô faltando, eu tenho cliente fazendo visita, ela assume o bodypack e faz. Né, Anaí? E a Anaí, ela faz aniversário hoje. E ela, todo bodypack, ela fala, eu vou para Maldivas. Ela não está em Maldivas, mas ela já está em Paris. Foi para Paris. Olha, lá ela não vai ter oportunidade de tomar um chopp do pinguim, nem comer mortadela amarga. E ter a nossa companhia. Mas Que tenha uma boa viagem. curta, aproveite Parabéns. a série, volte recarregado. Você vai ver o tamanho da meta de maio. Tá bom? Aproveite aí. Pessoal, vamos encerrar? Vamos lá. Vamos pro pinguim? Vamos lá. Só que não. Nós temos que pegar a estrada ainda hoje. A gente vai marcar ou aqui ou em Campinas. Nós vamos marcar e nós vamos ter os próximos encontros. Tá bom? Ok. Novamente, Mais uma vez, muito obrigado. Mundo Valeu, das gente. Empilhadeiras. Até Boa a tarde. próxima. Boa tarde aí para todos. Fique agora com o nosso momento podcast. E acho que vai ter uns, hein? O momento podcast é que tudo aquilo que a gente fala errado, ela grava e põe no final. Teste. Mundo das Empilhadeiras. Contar alguma coisa? Não sei se podia cortar, né? Isso aí não ficou bom, não. Não, não tem problema.